Olá, meu nome é Maurício Ribeiro e está começando mais um programa Chroma Key. Hoje eu vou te sacanear. Sabe por quê? Porque eu vou fazer algumas perguntinhas e você vai ser incapaz de responder. Quer ver só? Primeira pergunta: qual é a sua cor preferida? Tempo? Perguntinha fácil, né? Agora eu quero saber se você sabe me dizer de onde surgiu o pigmento que dá nome a essa cor. Haha! Peguei você lá atrás, hein? Bom, vamos lá. Vou te explicar tudo isso com detalhes. Cores são interpretações que o nosso cérebro dá a radiações eletromagnéticas, conhecida popularmente por luz. Mas desde os primórdios, onde os homens escreviam com sangue animal nas cavernas, sem saber, eles já sonhavam com o domínio das cores. O tempo foi passando e o homem, com seu polegar opositor e seu telencéfalo altamente capacitado, foi estudando formas de capturar as cores. Foi onde ele descobriu uma palavrinha mágica chamada pigmento. Para quem lembra aí das aulas de biologia, sabe do que eu estou falando muito bem. Para os que não lembram, se faltar a aula ou estavam dormindo, eu dou uma explicaçãozinha bem rápida. Pigmentos são compostos químicos responsáveis pelas cores das plantas ou animais. Quase todos os tipos de células, como as células da pele, dos olhos e dos cabelos, contêm pigmentos. Seres com deficiência de pigmentação são aqueles que chamamos de albinos. O pigmento era a base de qualquer cor e é encontrado em tudo que a gente vê. Então bastou ao homem buscar a extração desse pigmento de cada tom em alguns elementos da natureza, começando pelo vermelho e o verde, presente nos minerais. Mas o tempo foi passando e o homem foi procurando outras fontes de pigmentos. Passando pelo azul, que vinha de uma pedra semipreciosa. Aí já viu, né? Começou a falar de preciosidade, as cores já começam a se diferenciar em classes sociais. Deve ter alguém se perguntando nesse exato momento, para mim, para você que está aí do lado assistindo, por que aqui no vídeo tem esse tom de azul, chamado de azul royal? Exatamente por isso. Royal, real, rei. Tudo caro pra caramba. Então o azul se tornou a cor da nobreza, dos reis, de todo o império. Agora você imagine se fosse o verde. Coitada das vacas. Ah, e falando em mato, alguém também deve estar se perguntando nesse momento, não era mais fácil pegar um mato para fazer o verde? Não, não era. Nessa época ainda não tinham inventado a química orgânica. Então os pigmentos eram extraídos dos minerais. Aí sim, na metade do século XIX, depois que Dom João fugiu de Napoleão, lembra? Levou o pé na bunda lá em Portugal, veio pro Brasil? Então, depois que ele fugiu de Napoleão, vindo de Lisboa para cá, trazendo a sede do Império para o Rio de Janeiro, nasceu a química orgânica. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só para vocês contextualizar. Aconteceu na mesma época. Então, Dom João mesmo não fez nada. Mas como a gente não tem outro marco, né, produção, para dizer da época da invenção da química orgânica, que fique a entrada da família real ao Brasil, a abertura dos portos às nações amigas estrangeiras. Com a química orgânica surgiram trilhões de pigmentos diferentes. Agora sim, eles eram extraídos das flores, dos vegetais, dos insetos. E quando a cor desejada não havia sido atingida ainda, eles faziam mutações entre flores, entre vegetais, a fim de chegar ao tom de cor desejado. Junto com toda essa história, tivemos um monte de pigmentos novos, mas a qualidade deles era muito ruim. Então surgiram alguns fixadores para preservar a tinta. Um deles, e talvez o mais famoso entre todos, é o óleo de linhaça. Daí vem a história toda da tinta a óleo. Damos um salto agora para o século XXI. A indústria de tintas conseguiu tanto domínio sobre pigmentos que começaram a fabricar tintas sintéticas, utilizando minimamente pigmentos naturais. Novas texturas, novas cores, misturas foram criadas e a gama de coloração existente hoje é inimaginável. Falando de tinta fluorescente, eu tenho uma história ótima que não está no roteiro, a produção vai me matar, mas não pode deixar passar despercebido. Você sabia que a primeira tinta fluorescente ela surgiu através da análise do esperma do boi?
Agora eu fico imaginando o que um químico foi fazer no curral de madrugada, atrapalhar o fight do boi com a vaca, na hora que o boi ejaculou, para descobrir que o esperma do boi, esperma é um nome técnico, né? O esperma do boi brilhava. Mas tudo bem, a história vai fazer justiça para esse cara. Entendeu agora o porquê desse fundo azul que me persegue? Se você for um estudante de comunicação apaixonado por produções audiovisuais, vai saber que isso se chama chroma key, que é o que dá nome ao nosso programa. Você pode me sacanear com isso aqui. É só você baixar esse vídeo, jogar no editor e jogar um monte de imagem no fundo. Ó. Joga uma imagem de praia. Eu tô na praia. Né? Joga uma imagem de Paris, né? Olimpíadas de Londres. Né? Enfim, você pode brincar com isso. Né? Mas você é uma pessoa de bom coração, eu sei que você não vai fazer isso. Isso é apenas um azul rico. Ah, e não se esqueça de assistir o próximo capítulo. Nós vamos falar sobre as ilusões de ótica. Você vai aprender o quanto a sombra é altamente importante. Eu espero que tenham gostado e aprendido pelo menos alguma coisinha, nem que seja aquela história do esperma do boi, né? Conta pra sua mãe agora. Obrigado e até o próximo programa.